Salve, salve, pessoal! Mais uma live com vocês e hoje a gente vai ter o grande prazer de poder estar dividindo essa live com a minha querida amiga Sara Sabino. Deixa eu colocá-la aqui junto com a gente. Boa noite. Boa noite, doutora. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, doutor Bruno? Que alegria estar aqui hoje. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É uma satisfação muito grande, te agradeço já demais por ter aceito o convite de pronto, quando eu convidei para a gente poder fazer essa live, e a sugestão também do tema, que é um dos temas que eu mais gosto de falar, e principalmente dentro desse universo que eu tinha mais ou menos desenvolvido com o nosso querido colega Oswaldo, e o Oswaldo Vires, que ele pegou e falou, não, vamos montar alguma série sobre governança, né? E aí quando você topou e ainda decidiu ali a gente falar um pouquinho sobre gestão por competência, aí acho que foi muito perfeita o tema, né, de governança e a gestão de competência. Mas eu queria te pedir um favor, Sara, antes da gente começar, de uma forma muito breve, você se apresentar para quem ainda está me seguindo ali e por um acaso não te conheço, que eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil, mas assim, só trazer um pouquinho de quem é você, o que você está fazendo ali a respeito de licitações e contratos, para o pessoal se familiarizar e a gente começa o nosso bate-papo que eu acredito que hoje vai ajudar muita gente, seja a alta administração, seja o próprio servidor público. Ah, doutor, que alegria. Eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, principalmente falando, né, desse tema tão importante, que é da governança das contratações, especificamente hoje falando sobre gestão por competências, que é muito importante. E pegando o gancho em gestão por competências, deixa eu me apresentar para quem não está aqui. Sou Sara Sabino, sou advogada especialista em licitações e contratos administrativos, consultora, palestrante, professora, em diversas capacitações sobre a Lei 14.133, sobre a aplicabilidade da gestão pública, também consultora para fornecedores, atuo nesse ramo, e uma apaixonada por licitações e contratos, uma apaixonada por gestão pública, que acho que não é diferente do doutor Bruno também. Eu costumo dizer que licitação são dois extremos. Ou você odeia e nunca mais quer ver, ou você ama e vicia e não consegue viver sem. Porque eu caí de paraquedas na administração pública. Se você me perguntasse lá no início da faculdade o que eu ia fazer, vai trabalhar com administração pública? Jamais. Mas caí de paraquedas e assim, tô apaixonada por administração pública, apaixonada por licitações e contratos, amo estudar e evoluir. O marco da Lei 14.133 foi uma virada de chave e vem trazendo para a gente tudo aquilo que a gente acreditava, que é no planejamento das contratações, contratações mais conscientes e principalmente tendo ali a alta administração fazendo seu papel, que é o papel de regular as compras públicas. Você comentou uma situação que é verdade, né? Ou você ama ou você odeia o direito administrativo, principalmente a parte de licitações e contratos, seja pelo tanto de requisitos e coisas burocráticas que você tem que cumprir, né? E também às vezes desanima um pouquinho porque muitas das vezes o que sai na mídia é a parte ruim de quando acontece algum problema numa licitação e algum contrato ali, e só que assim acabam se esquecendo de divulgar a parte boa, né? Que a forma que a administração implementa a política pública é através de 99% do resultado da licitação, né? De uma forma direta ou indireta, mas né? Então, assim, o fornecimento de medicamento, fornecimento de material escolar, alimentação, várias situações passam pelo procedimento licitatório, até a própria capacitação dos servidores para poder trabalhar certinho, né, atender os anseios da população. Então, assim, muitas das vezes, pelo mau marketing de quando acaba saindo
alguma reportagem, alguma coisa, acaba desanimando muitos servidores a entrar, né, nessa área de licitações de contratos, que a gente sabe que é uma área extremamente compensadora do ponto de vista que você vê que você está realmente produzindo algo para a sociedade. Pelo menos eu vejo desse sentido. Também quando eu participo nas minhas capacitações, nas palestras, eu deixo bem claro isso, porque muitas das vezes o pessoal não enxerga, né, o resultado do seu trabalho para a sociedade. Ele acha que o serviço dele é só um serviço burocrático, um serviço que até então muitas das vezes era menosprezado, porque a gente sabe que na lei anterior não tinha se dado tanta ênfase ao agente de contratação, ao pregoeiro, à própria equipe de planejamento, né? E agora a gente vê isso totalmente diferente, e por isso que a gente, seja o servidor que está se capacitando, seja a alta administração que tem que escolher esse servidor, é imprescindível entender da gestão por competência. Sem isso, né, vai ser mais do mesmo, ou na verdade vai ser muito pior. O que você acha, doutora? Tô meio fora ou tá certo o que eu tô falando? Imagina, Bruno. Olha só, eu vou te chamar de Bruno aqui, que somos Ah, colegas, vamos a gente deixar as tem formalidades de lado. formalismo aqui, mas É, somos grandes amigos do Notórios e para a vida agora. exato. E enquanto você estava falando, e é uma coisa que ultimamente tem acontecido muito comigo, quando eu ouço pessoas falarem sobre licitações e contratos, e principalmente essa questão que você levantou, a gente só vê na mídia o que é ruim. Ah, desvio, uma licitação que foi fraudada, um conluio, porque é só isso que sai na mídia. Sendo que o que está na rua é fruto da gestão pública. Se o transporte está rodando é fruto da gestão pública. Se o remédio está no postinho é fruto da gestão pública. Se o professor está na escola é fruto da gestão pública. Ele é fruto de uma contratação, de um processo licitatório, ou até mesmo da decisão dos gestores que estão lá por gerir a competência daquelas pessoas. E eu estava numa live dia desses e eu falei exatamente isso. A Lei 14.133, ela regula as contratações públicas. Só que ela é uma lei tão ampla que eu sou capaz de dizer para você que ela não regula as contratações públicas, ela regula a gestão pública como um todo. Porque ela passa pelo planejamento, pelas atribuições da alta administração, pela gestão por competência, que é você colocar os atores no lugar certo, de acordo com a competência que cada um tem. Então, se isso não é regular a gestão pública, eu não sei o que é. A lei ela é um marco e eu acho que o nome dela não devia, na verdade, o subtítulo dela não devia ser Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tinha que ser Lei de Gestão Pública, de uma gestão eficiente. Quando a gente fala ali da gestão por competências, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo que vem para a administração pública, os gestores, os prefeitos, governadores, vereadores, enfim, os presidentes dos consórcios, eles vieram da iniciativa privada, porque as pessoas não nasceram trabalhando no público. Eles vêm de iniciativas privadas, os gestores, porque eles são eleitos pelo povo. Ou de alguma forma eles tiveram um negócio privado. Então, eu parto da premissa seguinte: se você tem uma empresa e a sua empresa é privada, como que você vai fazer? Como que você vai escolher os seus servidores? Como você vai escolher os seus funcionários? Eu falo servidores, mas é força do hábito. Como que você vai escolher os seus funcionários? Você vai escolher de acordo com a competência de cada um. A gente sabe que na administração pública, nós temos servidores que são efetivos. Mas os servidores efetivos, eles têm perfis. Eles estão lá porque eles passaram por um concurso público, eles estão lá porque eles têm competência para tal. Você só precisa gerir essa gestão por competência. E, principalmente, gerir essas competências não do modo que era costumeiro antigamente. Ou para vou mandar para tal lugar porque não apoiou a minha reeleição. É até um assunto delicado de falar, mas é preciso. A gente precisa falar. A gente está aqui, eu acho que é nossa obrigação. Então, você não tem que levar isso
levar isso em conta por uma questão política, mas sim por uma questão de competência mesmo. Porque os servidores efetivos, eles são bons. Eu trabalho com servidores efetivos e a equipe é fantástica. A equipe é muito boa. Se você der ferramenta para a equipe trabalhar, a equipe vai embora. Então, as pessoas têm que parar de achar que servidores efetivos, eles estão ali simplesmente para recostar na cadeira. Não. E os servidores efetivos que não rendem é porque estão no lugar errado. E a gestão por competência está aí para trazer obrigatoriedade para o gestor de colocar as pessoas e os atores nos lugares certos. E isso é um desafio muito grande. Até assim, bom, primeiro, antes de eu iniciar minha fala a respeito da matéria, eu queria deixar um beijo aqui para minha esposa que está nos vendo também. Jéssica, um beijão. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. É, eu, eu, eu vejo também, Sara, que muitos dos gestores eles não têm ou o treinamento adequado ou de saber identificar qual é aquela expertise, aquela predisposição de determinados servidores. Porque muitas das vezes a gente vê também, principalmente quando acontece uma troca de gestão, seja numa Câmara Municipal, seja numa prefeitura, né, ou até mesmo numa autarquia ali, um consórcio ou um instituto de previdência, por exemplo, que essa alta administração ela entra e aí com o tempo ela vai conhecendo as pessoas que estão ali em vários setores que a administração tem, né? O que você falou é extremamente importante, não dá para a gente, por questões políticas, querer descartar pessoas simplesmente com esse viés de politicagem. A gente sabe que muita gente tem uma bagagem muito boa, que muita gente se preparou por anos, se está desenvolvendo aquela função por anos. Então isso é muito importante. E mais também conseguir identificar, porque o que eu vejo, né? Às vezes você tem uma pessoa extremamente comunicativa, que é proativa e tal, que sabe negociar, e de repente essa pessoa nunca lhe foi dada a oportunidade de falar assim, cara lá, será que você não seria um bom pregoeiro? Né? Ou de repente a gente tem uma pessoa extremamente minuciosa, que vê os detalhezinhos ali, que é extremamente Caxias, assim, vamos dizer, né? E será que essa pessoa não poderia estar numa equipe de apoio ali, conferindo os documentos de habilitação? E muitas das vezes, nessa dança dessas cadeiras, acaba se dispensando, né, ou não se oportunizando pessoas que realmente tenha perfis para trabalhar dentro de um departamento de licitações e contratos, ou um departamento de compras, sei lá como vai chamar o departamento de cada administração, mas é nesse sentido. Porque às vezes a pessoa, e a gente tem um perfil errado da administração, que também não desmerecendo, até porque eu sou advogado, sou formado em direito, mas assim, não, é formado em direito, então tá bom. Tá, mas e o contador, e o que é formado em administração, né? São várias expertises que podem estar ali dentro de um departamento, até muitas das vezes até mesmo um engenheiro, né? E essas pessoas são às vezes nem cogitadas. Eu não falo de descarte, mas assim, de nem cogitar que uma pessoa dessa realmente pode estar ali e ainda que ela não esteja no cargo efetivo ou de procurador, ou de engenheiro, ou contador, mas que tenha uma formação e possa contribuir com a sua bagagem, porque é muito mais fácil. Eu só vou treinar o que é específico, eu vou capacitar, vou dar treinamento, capacitação para essa pessoa dentro do saber que ela já tem para desenvolver ali voltado para a administração. Exatamente. E, Bruno, outra questão super importante dentro do que você falou é o seguinte: os gestores, eles entram, na maioria das vezes, achando que eles sabem de tudo. E outro dia a gente estava discutindo justamente qual que é o papel ali do gestor máximo, que é do prefeito, seja do governador, do gestor máximo daquele órgão. Qual que é o papel dele? O papel dele é público. O papel dele é lançar um plano de governo e cobrar das outras pessoas que o plano de governo dele seja cumprido,
dele entender esse plano de governo. Então, o prefeito, no cenário ideal, ele chega com um plano de governo, ele já, de acordo com esse plano de governo, ele já escolheu o secretariado dele, que são os braços direitos. E a partir daí, esse prefeito, vou dar exemplo de município, tá? E a partir daí, esse prefeito e esses secretários, o que eles precisam? Eles precisam se internalizar para entre eles, e com a ajuda, óbvio, externa de alguma consultoria, de alguma uma consultoria, se capacitarem primeiro. Por quê? Você não consegue delegar o que você não sabe. Esse é o principal erro. Se você quer conduzir bem, saiba o que você está conduzindo. Não adianta você ter o poder de delegar e delegar errado. Então, o primeiro passo é a capacitação da autogestão. Não dá para se falar por gestão por competências se a alta administração não é capacitada para gerir por competência. Então, esse é o primeiro passo. A gente precisa nivelar. Acabou isso de que a gente tem aí gestor que não sabe nem o que está fazendo. Acabou. Não existe. O acesso à informação hoje é muito amplo, muito fácil, e a população está cobrando, a população tem que cobrar. Não adianta as pessoas acharem que hoje, vou dar um saco de cimento, alguma coisa, que a população vai votar. Não, chega. A população não é boba. Então a régua está alta. O gestor, ele precisa se capacitar, e a equipe dele precisa estar capacitada para só aí ela conseguir fazer essa pirâmide funcionar. Por quê? O topo é que lidera. Se o topo não estiver lá, não adianta, porque não chega. A base vai ficar fraca. Não é a base vem forte. Eu penso que o triângulo ele está invertido. Ele começa de baixo. E se quem está embaixo, imagina, aquela pontinha estiver solta, cai todo o resto. Pensa no triângulo invertido. A administração é exatamente o triângulo invertido. E se a ponta não estiver firme, vai cair. Então, primeiro passo, capacitação da alta administração. Não há como se falar por gestão de competências se a alta administração não entende quais são suas atribuições. E isso que você falou é um ponto extremamente sensível e cirúrgico, porque assim, eu entendo igualzinho você, Sara, concordo plenamente, porque o que a gente vê muito disso, né? São muitas das vezes, vários gestores ali, colocando tudo praticamente no mesmo balaio, seja o presidente da Câmara, o prefeito, e o seu próprio secretariado, que não tem essa vivência pública, não sabe como que funciona uma licitação, uma contratação, uma gestão de contratos, né? E simplesmente quer tomar decisões que não tem base, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista procedimental. Né? Então, assim, e é o que você falou, se eles não sabem como que faz, como que eles vão delegar, como que eles vão fazer, como que eles vão, inclusive, cobrar, exigir que seja bem feito pelos seus servidores, se ele não sabe. Né? Vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas que vem bem a calhar, assim, minha mãe mandava eu arrumar a cama bem certinho, porque se eu tivesse alguém um dia que fosse, eu tinha que saber fazer para poder mandar como está certo. É um negócio que é básico isso. Então, assim, não basta o gestor ali da alta administração ser extremamente técnico do ponto de vista de ter uma formação específica, ter, às vezes, né, uma carreira curricular muito importante e favorável, se ele não entende da administração pública. Eu acho que tem que ter um casamento entre essas duas habilidades, né? Não só do ponto de vista técnico, mas também do entender de administração, não só da parte política de fazer, apesar que está ali para fazer política, do bom sentido. Sim. Ele não tem que perder tempo fazendo memorandos gigantes, decisões, né, não, ele está ali para fazer política. Só que ele tem que saber exigir e fazer para saber como que funciona para poder exigir. Né? Não existe uma possibilidade de eu simplesmente falar, faz aí.
e aí passa para frente, porque senão fica numa administração assim, ó, secretário jogando a batata quente um para o outro. Olha, não, eu pedi. Não, ó, mas eu passei para o outro. Não, mas agora voltou para o outro. E aí sim são aqueles processos licitatórios que vão 6 meses, 8 meses. Né? A hora que você assina o contratado já pede o reajuste, porque já está dando um ano da, Da da licitação. dele. Exatamente. E Bruno, quando eu falo, né, quando a gente fala, só para explicar para quem está acompanhando a live, quando a gente fala que os gestores eles precisam entender do que está acontecendo, nós não estamos falando do ponto de vista técnico e minucioso. Eles precisam entender o básico. Eles precisam entender, no mínimo, o que é um pregão e quais são as fases dele. Eles precisam entender, no mínimo, o que faz um gestor de contrato. A gente não está falando para um prefeito entender de toda a jurisprudência de um parecer, de jeito nenhum. Mas para ele entender o que pode e o que não pode ser feito, o que é certo e o que é errado. A gente não está pedindo para um secretário entender ali das fases do pregão quais são as certidões que precisa analisar de maneira nenhuma, mas entender que há uma habilitação de uma regularidade fiscal, social, trabalhista, que o rito do pregão é publica o pregão, fica publicado ali 8 dias, 10 para serviço, e depois disso vai para a fase de lance, depois da fase de lance tem habilitação. São essas fases. Por quê? Eles precisam entender o mínimo para poder cobrar, como você disse. Eles precisam entender o seguinte: é a atribuição da secretaria dele caracterizar quais são as demandas que ele tem para cumprir o plano de governo do prefeito. Agora, você imagina, o prefeito te dá um plano de governo, ele tem um plano de governo, ele tem lá as ramificações, saúde e educação. Chega para o secretário de educação e fala assim: secretário de educação, você tem que melhorar o desempenho da alfabetização em 20%. Como que você vai melhorar? A estratégia é sua. Mas o meu plano de governo é melhorar em 20%. E aí sim, esse secretário, que tem atribuição e capacidade para isso, precisa se reunir com a equipe, traçar a estratégia de como ele vai fazer para cumprir aquele plano de governo. Não, perfeito. E até para entender também o prazo que uma normal de uma licitação, porque até para planejar, porque muitas das vezes eu vejo isso na prática, às vezes um secretário, um prefeito, ele chega e fala assim, nossa, esse contrato aqui está me dando trabalho, eu preciso fazer outro. Tá, e como que você vai organizar para fazer essa nova contratação? O que você precisa corrigir dessa contratação? Né? Porque senão você vai romper esse e contratar muitas das vezes a mesma empresa para continuar com o mesmo contrato. Né? Então, assim, não basta simplesmente querer reformular sem entender quais são os passos que precisa, não achar que as coisas também são rápidas, porque, assim, igual agora, a gente está em dezembro. Quem não planejou manutenção de frota dos ônibus escolares está perdido. Por quê? Porque as férias é agora que eu tenho que fazer a manutenção dessa frota. Né? E aí eu falei assim, nossa, mas você já está pensando na frota? Tem gente ainda que está fazendo a decoração de Natal. Exatamente. Se for para 2026, porque esse Natal não vai ter decoração, você não fez até agora. Então, assim, mas é justamente isso. Quem está de fora, quem não entende essa parte procedimental, acredita que por trazer essa bagagem do privado, acredita que vai ser feito muito rápido, muito simples. Né? Eu vejo ainda alguns secretários, sem querer destoar do tema, mas que eles chegam e falam assim, mas então agora é só pegar 3 orçamentos? Né? Ou ele chega para o próprio servidor dele ali da administração e fala assim, olha, já trouxe os 3 orçamentos aqui, agora vamos montar o nosso DFD aí para poder fazer a contratação. Então, assim, precisa realmente entender essas ferramentas que a gente tem de gestão pública, de governança, na verdade, né, para implantar a gestão pública. Né, porque a lei ela vem trazendo sempre essa parte de tanto de planejamento como com fiscalização de contratos, que agora que está mais sendo falado, mas assim, é pensando na eficiência. Esses dias a gente estava conversando com a nossa amiga Carol, né, que é do Tribunal de Contas, lá Excelente. de Santa Catarina,
e ela frisou muito isso. Né? A lei ela busca a eficiência, eficácia e efetividade. Né? E, na verdade, ela trouxe os 4 Es, né? Que ainda tem a economia. Né? Então, não dá para a gente fazer isso sem escolher as pessoas certas para estar trabalhando ali. Exatamente. E importante frisar, né, que economia, diferente do que muitos pensavam, vou ter o maior desconto, vou pagar mais barato. Não. O barato sai caro. Barato não é sinônimo de economia, muito pelo contrário. O barato, às vezes, pode ser extremamente caro. Então, quando a gente pensa em economia, o que a gente pensa? Numa licitação que é realmente efetiva, que resolve o problema, que não vai te dar mais trabalho, que não vai te dar um retrabalho de uma nova contratação. Isso é economia e não o menor preço. Então, quando a gente você falando aí, vai passando todo um filme na minha cabeça, né, Bruno? Quando a gente pensa, tem muito secretário hoje que não entende quais são as peças mínimas para uma contratação. E quando eu digo de peças mínimas, e ainda falando sobre traduzir o plano de governo do prefeito ou daquele presidente daquele consórcio, traduzir esse plano de governo, se o secretário ele não sabe o que ele precisa fazer para planejar, e a lei ela traduziu, a lei mastigou o planejamento para nós. Por quê? O ETP ele veio para gente uma forma de falar assim, ó, pega a sua demanda como um todo e pensa nela. Se você pegar todos aqueles requisitos, você vê que eles têm uma ordem que é muito, que vai abrir na sua cabeça, vai abrir na caixinha. Você tem um problema. Descrição da necessidade. Você descreve qual que é a sua necessidade. E começa errado aí, né? De fazer uma parte aqui, mas começa. Porque assim, o que está pedindo para descrever? A necessidade. E aí a pessoa quer pôr a solução aí. Mas não é o que foi perguntado. Comprar um ônibus. Quer comprar um ônibus, quer comprar um computador, É. contratar uma empresa para fazer tal coisa. E aí já começa errado. Porque a sua necessidade não é essa. O que é a sua necessidade? Você tem criança, você tem que levar a criança para a escola. Agora, a solução é comprar um ônibus? Não sei, vou saber mais para frente. Deixa eu estudar primeiro. O meu problema é que eu tenho que levar a criança para a escola. Quais são essas crianças? Quais são os requisitos que eu preciso? Quantas crianças eu preciso levar? Qual que é o plano? A estrada de chão, não é? E aí, quando você faz esse planejamento bem feito, parece que a sua mente abre. E aí você começa a enxergar um monte de coisa que você não enxergava. Se você fizer ele bem feito. E a nova lei, cara, cada dia que passa, eu me convenço mais de que essa evolução, todos esses anos que a gente teve de 8666, dando murro em ponta de faca, a nova lei ela veio para falar assim, ó, peraí, você estava fazendo tudo errado, vem cá. Vem cá que os espinhos que você pisou lá atrás, eu peguei eles, eu mastiguei o caminho para você não pisar neles mais. Ó, você não pode fazer igual você fazia lá atrás. Você não pode começar pela solução. Você vai começar descrevendo a sua necessidade. Porque talvez a solução que você enxerga imediatamente não é melhor. E na maioria das vezes não é. Tanto que a nova lei incentiva o quê? A inovação das contratações. Não faça o que você sempre fez, inove. Pense fora da caixa. Pense fora da caixa, traga pessoas para dialogar com você, o caso do diálogo competitivo, que foi regulamentado agora, que eu ainda tenho que dar uma olhada, foi regulamentado no âmbito da União, que deve estar interessantíssimo. Então, assim, não sei o que fazer. Peraí, traz pessoas. Traz pessoas para dialogar com você. Vem cá, o mercado, me oferece solução. Não sei o que eu vou fazer com esse problema. Vem cá, mercado, me oferece solução. Então, a nova lei, ela incentiva a inovação. A contratação de startups. Exatamente. Tá na lei, gente. Contrata, use as ferramentas que a lei traz para você. E nós não vamos conseguir fazer isso enquanto nós não entendermos, nós, leia-se os gestores, principalmente a alta administração, você precisa gerir por competência. E você gerir por competência, você não está menosprezando ninguém, você está dando a oportunidade daquela pessoa ser efetiva e ser eficaz naquilo que ela é boa. Então, o que adianta você colocar um servidor que não tem um papel, que não tem um perfil de negociador para ser um pregoeiro? Ele não vai abrir a boca, ele não vai conversar com o fornecedor. Então, não adianta. Seu pregão não vai ser efetivo, sua contratação não vai ser efetiva. E
quando você não coloca ele para ser um pregoeiro, não quer dizer que você está menosprezando ele, não. Muito pelo contrário. Você vai colocar ele naquelas funções que exigem mais concentração, exigem mais, talvez, ali, uma série de minúcias que as pessoas geralmente mais introspectivas, elas têm uma facilidade de analisar ali dados e enxergar coisas que talvez a gente que enxerga no macro não enxergaria. Então, hoje, nós temos pessoas capacitadas, nós temos aí, para os municípios que não têm, nós temos consultorias capacitadas de fazer essa análise de pessoal, de, junto com o seu RH, traçar o perfil dessas pessoas. Para falar assim, ó, vamos fazer uma dança que talvez essa pessoa que foi pregoeira não foi tão efetiva aqui, eu vou trocar ela de lugar, eu não vou colocar ela como pregoeira. Talvez eu vou passar ela lá para o setor de cotações. Talvez ela consiga fazer cotações, mas não consiga conduzir um sertão. Talvez ela seja muito boa fazendo cotações. Então, deixa eu enxergar quem é quem, deixa eu gerir as competências. Por que você vai colocar uma pessoa para fiscalizar um contrato de obras que não é um engenheiro? Como que a pessoa vai medir? Como que a pessoa vai fiscalizar? Não tem como. Vamos gerir por competência, vamos colocar quem tem competência para aquela atribuição. E outra, se eu chegar à conclusão de que eu não tenho ninguém, eu vou capacitar. Se eu chegar à conclusão de que eu não tenho nem ninguém para capacitar, eu vou contratar assessoria, eu vou contratar consultoria, eu vou contratar apoio. E é assim que a gente faz gestão por competências, analisando o perfil de cada um, analisando quem são as pessoas que eu tenho disponíveis e colocando elas nos lugares que elas serão efetivas. E para isso, o que a gente precisa? De alta administração, de prefeitos e secretários andando numa mesma linha, tendo como base o plano de governo e sabendo as ações que vão traçar. E é importante essa sua última fala, Sara, justamente para o pessoal ter tanto a alta gestão que está ouvindo a gente, né, está vendo a gente, quanto os servidores, que é obrigação da alta gestão garantir essa capacitação, esse treinamento, muitas das vezes a própria consultoria, quando ainda é só a capacitação, não só, né, porque a capacitação e treinamento já é muita coisa, né, mas assim, ainda muitas das vezes por conta desse processo de transição ou por conta de transição que eu digo de um procedimento da lei antiga para nova, que já não está tão nova assim, né? Ou também, de repente, uma transição de governo, alguma coisa que precisam, além da capacitação e do treinamento, contratar uma consultoria ou uma assessoria para estar ali no dia a dia, tirando as dúvidas e fazendo. A gente vê, a gente que está no ramo, a gente sabe que até os servidores estão tão preocupados que muitos deles contratam até mentorias para realmente estar cada vez melhor e cada vez se aperfeiçoando mais para fazer aquilo, porque o que garante para ele é uma segurança. Ele precisa de se sentir seguro para trabalhar bem, e a administração do mesmo jeito, ela precisa se sentir segura com aquele servidor para saber que não está sendo feito nada errado. Né? E assim, erros vão acontecer, falhas vão acontecer, é normal, é ser humano, senão a gente ia automatizar, ia fazer tudo por IA, por robô, e não é assim que funciona. Né? Então, assim, pode acontecer erros, falhas, e a gente sabe, e principalmente a gente vê uma tendência, pelo menos por agora, dos próprios tribunais, de estarem muito mais recomendando do que simplesmente dando aquela canetada, e só em casos mais graves mesmo que a gente vê ali que existe até muitas das vezes ou o erro é muito grosseiro que chega a beirar uma má fé ali, né, ou realmente um dolo mesmo caracterizado ali para poder estar apenando, multando, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, então a gente vê um movimento dos tribunais de contas, até porque se exige que as escolas de contas também auxiliem nessa preparação dos servidores, mas é importante. E importante que essa administração ela dê também uma capacitação continuada. Né? E, assim, muitas das vezes, só para já concluir, já te passo a palavra, muitas das vezes o que eu vejo, e acredito que você também, Sara, é contratado ali, às vezes, os professores, né, de extremo
renomes, muito renomados e tudo mais, faz uma capacitação ali de 3, 4 dias, que é importantíssimo, e aí depois passa os 4 anos da gestão falando, não, eu já te dei capacitação, agora você se vira. E não é assim, a capacitação ela tem que ser continuada. Gente, toda semana a gente recebe boletim dos tribunais, toda semana sai uma lei, um regulamento, uma IN, alguma coisa nova. Então, assim, não dá para parar no tempo e falar assim, não, ó, eu já contratei o Bambambam Bam Bam aqui, né? Contratei a doutora Sara, ela veio aqui, passou 3 dias com vocês, agora vocês sabem tudo. Não, vai ter contratado a doutora Sara de novo. E de novo, e de novo. Por quê? Porque essa capacitação tem que ser continuada. Não adianta a gente pensar que só aquele treinamento que foi, muitas das vezes, o primeiro treinamento é um treinamento extremamente amplo, né, que vai abordar desde a fase de planejamento até a execução contratual. Né? Então, é importante a gente pensar que essa capacitação, esse treinamento, ele necessariamente precisa ser continuado. Bruno, excelente. Seria minha próxima colocação sobre a capacitação ser continuada. A previsão legal é o quê? De capacitação continuada. Por quê? Nós, nós entendemos que a todo momento as coisas evoluem. E principalmente se tratando de uma lei que está relativamente, não tão nova, mas em comparação com a outra lei ali, nós temos aí 4 anos de lei. É uma lei muito nova. Então, estamos todos estudando, os tribunais estão analisando os casos concretos e agora estão criando jurisprudências mais sólidas, estão revendo decisões que tiveram no passado e agora estão revendo novamente nas outras decisões. Então, se os tribunais de contas, se as escolas de contas estão revendo, imagina os servidores que estão do lado de cá, imagina os fornecedores que estão participando do certame todos os dias. Se não estiverem atualizados, se essa capacitação não for continuada, não vai ser efetiva. Então, o que adianta? É mais uma contratação que não é efetiva. Então, essa obrigação de capacitar os servidores de forma continuada é extremamente importante de ser observada. Porque nós não podemos esperar que o servidor que está ali trabalha 8 horas por dia, poucos têm cargo ali de 6, mas que ele ainda tenha tempo de pegar e de contratar uma capacitação. Às vezes o salário não é muito bom, como você disse, tem servidores contratando mentoria. E importantíssimo, e acredito que os servidores que têm possibilidade, que têm condições, contratem uma mentoria, contratem os profissionais para você ser expert e quem sabe aí trabalhar no privado. Sim. Mas os órgãos públicos precisam entender essa importância dessa capacitação continuada para os servidores, porque tudo evolui. Se você ficar parado no tempo, se você não capacitar as mãos que de fato pegam no pesado e de fato executam, você não vai sair do lugar. A informação, a gente vive num mundo que, se você publicou amanhã, já é uma notícia de hoje, é notícia velha. Então, não tem como. A gente não corre atrás mais, a gente corre na frente. Não vou correr atrás da capacitação, vou correr na frente. Eu tô na frente dela, ela tá vindo, eu tô na frente dela recebendo, tô na frente dela recebendo. Eu quero que ela fique lá atrás, eu tô na frente dela recebendo. Porque precisa ser assim. E muitas das vezes a equipe vai mudando, né? Às vezes você tem algumas peças-chave que acabam permanecendo no setor, mas você tem pessoas que aposentam, né? Pessoas que às vezes ganham um filho, fica 6 meses, 1 ano afastado, troca e aí você que tinha no começo, de repente, de uma gestão, uma equipe que estava em tese toda capacitada para aquilo, 6 meses depois mudou a equipe toda. Exatamente. E até para conseguir realmente promover a gestão por competências. Porque você vai capacitar a pessoa hoje, mas você não tem certeza se ela. Porque não adianta, você não vai acertar na primeira. Ou você não vai acertar de primeira com todo mundo. Você vai testar aquela pessoa naquela função. Se ela não for boa, você vai ter que capacitar outra para aquela função e capacitar ela para a próxima função que ela vai fazer. Então a gente só consegue isso se a gente tiver capacitação, se a gente tiver quem ensina essas pessoas. O que eu vi na minha experiência no público e no privado também, tá? Porque não é diferente. É que é o seguinte, as pessoas estão lá, eu vou fazer assim porque sempre foi assim. Tá, mas não é assim, a lei mudou. Mas ninguém me falou, eles não dão curso pra gente.
Ninguém fala, ninguém avisa, eles não dão curso pra gente. E da mesma forma, o privado, ah, não, eu faço licitação aqui só com essa proposta, porque sempre foi assim, sempre fiz assim. Acho que a primeira lei que tinha que ser revogada é a Síndrome de Gabriela. Verdade, Essa, verdade. essa a gente poderia até conversar lá com os ministros do STF para ver se ela está caduca também, se já pode deixar de aplicar ela, porque ela é terrível e é de ambos os lados, né? Sim, Seja para a administração, que sempre, muitas das vezes, tem aquele servidor que já está há um certo tempo e ele criou aquele vício, né, da síndrome de Gabriel. Ah, mas eu sempre fiz assim, você vai querer mudar agora? Principalmente se você é um pouquinho mais novo que ele. Tá vendo? Mal saiu das fraldas e está querendo me ensinar o meu serviço. Então, assim, tem essa situação e para o fornecedor também. Né? sim. Eu até mandar um abraço para a professora Renata, ela é especialista, Renata Pessoa, nessas consultorias para os servidores, para os servidores não, para os licitantes, né? E várias vezes a gente faz lives e também tem um canal do Receita Licitação no YouTube. E ela vê muito disso, porque assim, olha, não, eu apresento essa proposta, eu só tenho esse nicho aqui, sendo que existe um universo muito grande que ele pode estar explorando, existe várias possibilidades de conseguir uma contratação boa sem que tenha que ser explorada economicamente, né? O que a gente estava comentando na live anterior era justamente isso. É um processo ganha-ganha. A administração tem que ganhar e o licitante também. Porque a partir do momento que só a administração começa a ganhar, querendo tirar todo o lucro do licitante, ela vai afastar o bom licitante e aí só vai vir os charlatães, porque aí eles sabem um jeitinho ou a má prestação de serviço para poder ou enganar a administração e não entregar aquilo que foi solicitado, ou entregar em quantidade menor, ou entregar um outro produto, ou prestar um serviço de má qualidade, e aí é onde acontece todos esses escândalos que a gente acaba vendo ali, né? E por quê? Porque foi um erro de própria gestão ou de governança dessa administração, afastando o bom fornecedor, o bom licitante. Exatamente. Então, isso tudo resume a essa importância da gestão por competências que a gente trouxe no título da live. É, essa gestão por competências, que está prevista lá na nova lei de licitações, que não é tão nova assim, ela não é nenhuma surpresa. A gente faz gestão por competências no dia a dia, a gente faz gestão por competências nas empresas privadas, a gente faz gestão por competências na nossa casa todos os dias. Porque tem alguém que passa pano melhor do que arruma cama. Então, por que que você vai colocar para arrumar a cama quem não sabe? Não, você vai colocar quem sabe. Você vai colocar o seu filho que sabe arrumar a cama para arrumar a cama. Todos eles vão arrumar? Vão arrumar, mas tem um que arruma melhor que o outro. Para que que você vai colocar o seu filho numa faculdade de engenharia se ele não tem capacidade para aquilo? Você vai colocar ele ou você vai apoiar ele para uma profissão que ele tem capacidade. Então, a gestão por competência nós fazemos a todo tempo, a todo momento. Não é um bicho de sete cabeças. E na administração pública não é diferente. As pessoas, e principalmente a alta administração, elas precisam entender que a era do amadorismo, a era lá do voto de cabresto, acabou. Não existe amadorismo mais em gestão pública, porque cada vez mais as pessoas estão mais esclarecidas e elas estão cobrando resultados reais. E o que me emociona muito, que às vezes eu falo, é sobre você ver que a gestão é efetiva. Você vê que a merenda está na mesa, que o remédio está no postinho, que as pessoas estão sendo bem atendidas, que não tem reclamação de servidor de prefeitura que só não trabalha. Não, essas coisas não têm espaço mais. E acredito que nenhum gestor queira isso no seu governo. Então, se você não quer isso no seu governo, comece a fazer gestão por competências. Comece a dar atribuições de acordo com o perfil de cada pessoa. E para isso, o que que você precisa fazer? Você precisa alinhar com a sua auto-administração, com o seu RH
entender, mapear o perfil daquelas pessoas e fazer a gestão por competências. Isso não vai cair do céu, você não vai adivinhar, você vai errar. Você não vai acertar na primeira, as pessoas estão lá e não tem ninguém te cobrando isso. Mas gestão por competência é isso. Olha, eu vou treinar, eu vou testar essa pessoa aqui. Ninguém está cobrando para você acertar de primeira. Ninguém pune a inovação. A inovação, desde que devidamente fundamentada, se ela não der certo, ela não é punida. Muito pelo contrário, ela é incentivada. Então, tenha essa inovação, troque as cadeiras, comece a olhar para as pessoas de uma maneira mais. De uma maneira mais como que eu posso dizer? Comece a olhar para as pessoas com o olhar de quem enxerga o que ela tem para oferecer. E não com o olhar de, essa pessoa não, vou colocar esse cargo aqui porque ela não merece. Como que você sabe que ela não merece? Comece a enxergar de fato quem são as pessoas e isso vai melhorar mais de 50% seu governo, porque a gente vê governos que não dão certo porque as pessoas erradas estão ocupando cargos estratégicos. Não Sim, adianta você querer empurrar uma pessoa que não tem técnica para aquela atribuição. eu costumo falar, e até por conta que também já tá dando o nosso horário, né? Exatamente. Falei da professora Renata, ela acabou de mandar um parabéns para a gente aqui. É justamente isso. Primeiro, né, eu simplesmente não posso colocar, pelo menos dentro de um departamento de compras, de licitações de contratos, pessoas que só têm um compromisso político. Eu não vejo, eu vejo que assim, coloque isso em outra em outra distribuição. Não estou falando que não possa ter cargos políticos ali, tem que ter. Só que esse cargo político ele tem que ter uma bagagem técnica, né? Ele necessariamente precisa ter uma bagagem técnica. Não dá para colocar uma pessoa ali só porque ele ajudou na campanha, sei lá, balançando bandeira, entregando santinho. Não dá, nesse departamento não suporta uma pessoa dessa, né? Até porque ali todo erro que acontece dentro de um departamento de compras, necessariamente ele vai ter uma ventilação, porque todos os atos ali são publicados. Seja no próprio edital, que tem uma publicação imediata, seja quando a gente sobe o processo inteiro no PNCP. Né? Então, assim, de uma forma ou de outra, eu vou dar publicidade de um erro, de uma gafe ou de uma má-fé, alguma coisa que aconteceu ali. Então, não dá para a gente brincar de um procedimento licitatório, porque ele todo vai ser publicizado. Esse é o primeiro ponto que eu vejo importante, que a alta gestão ela tem que saber antes de fazer as designações. E também é realmente o que você falou, é tirar esse viés de simplesmente, esse eu quero, esse eu não quero, eu não vou com a cara desse porque ele é muito bravo, eu também não vou com a cara daquele porque é uma pessoa mais alegre, é uma pessoa que conversa muito, né? Então, assim, é importante a gente saber tirar esse viés é, prévio, né? Para poder olhar para as pessoas, igual você falou, e entender e fazer essa leitura do perfil de cada um, né? O que a vida de cada um, o que ela já fez, o que ela já estudou, já se preparou, o tempo que ela trabalhou ali. Então, é muito importante isso. E deixando aqui um último recado, já caminhando para o final da live. Professora Renata, não a conhecia, vou começar a seguir. Que satisfação imensa, obrigada por acompanhar a gente. A gente tem a Ively também, doutor Chilmo passou por aqui, nosso amigo Fernando Ferro, Lude, minha amiga aqui de Viçosa, que está sempre nas minhas lives, obrigada por assistir a gente. Tem minha esposa linda aqui, ó, a Jéssica Tresso. Jéssica, um beijo, eu não vi os nomes no rolê. Jéssica, um beijo para você, espero te conhecer em breve. Mas uma última colocação. A gestão por competências, ela começa quando o prefeito escolhe seus cargos políticos. A gestão por competência, ela começa
quando você entende o seu plano de governo, quando o gestor máximo daquele órgão entende o seu plano de governo e nomeia pessoas que são capazes de executar o seu plano de governo. Quem não gere por competências não cumpre o plano de governo. Não adianta, não vai cumprir. Então, atenção, gestor. Se você tem o seu plano de governo e quer que ele seja cumprido, comece nomeando seus braços direitos, pessoas técnicas, pessoas capazes de cumprir o plano de governo que você tem. Não, acabou o amadorismo. A lei não permite mais amadorismo, a população não permite mais amadorismo. E cada dia que passa, a régua só aumenta. Nós queremos contratações públicas mais eficientes, nós queremos contratações públicas transparentes, nós queremos contratações públicas inovadoras e eficazes. Então, professor Bruno, obrigado pelo convite. É um assunto, é um tema que eu gosto muito de tratar. Como eu disse, a nova lei de licitações e contratos administrativos devia ser a lei da gestão pública, porque ela não gere só contratos administrativos. Isso é verdade. Bom, eu quero agradecer demais essa parceria, essa live que você tocou e que eu sei que vai ser a primeira de muitas. Sei que a gente também vai se encontrar em vários congressos e várias reuniões também, inclusive da Notórios. E, assim, só agradecer mesmo de coração, porque eu acredito que esse é um tema extremamente sensível, que ele vai de encontro tanto para a alta administração quanto para o servidor, que também quer se capacitar, quer estar ali e às vezes não sabe como exigir da administração. E a administração também, às vezes quer dar uma capacitação boa, quer saber escolher, mas não sabe como fazer isso para fazer essa gestão de pessoas. Então, e sem pessoas a gente não consegue implantar as ações de governo, as políticas públicas. Isso realmente, é igual você falou, ainda que tenha um bom plano de governo, não vai conseguir pôr em prática, porque não vai ter corpo técnico para ter estratégia de colocar e implementar aquelas ações e as políticas públicas. Mais uma vez, obrigado. A gente agradeço. Vai se falando, vai trocando ideias ali para bolar, inclusive, uma próxima live. E até a próxima. Pessoal, quem me segue, eu peço para que siga a nossa querida Sara Sabina aqui, nossa professora. E quem segue ela, se puder me seguir também, será muito, muito bem-vindo. Tá? Com toda certeza, serão muito bem-vindos. E gestores públicos e fornecedores, se você não sabe fazer gestão por competência, eu estou aqui, o professor Bruno está aqui, estamos à disposição. Manda uma mensagem no nosso direct, estejam à vontade. Sigam muito o professor Bruno, excelente profissional, que só tem a acrescentar. A gente está aqui todos os dias postando dicas, postando insights. E, professor, conte comigo. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra. Para mim também, pode contar sempre comigo. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.